Então vamos para a nossa primeira questão aqui. Essa é a questão número 148, que caiu na prova de 2020, prova amarela de 2020. Vamos lá. Antes de eu começar a fazer essa questão, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, a grosso modo, o enunciado dela não é tão longo assim. Mas, até porque tem uma figura ali, mas é um enunciado relativamente longo aqui, que algumas pessoas podem se enrolar. É uma questão que foi fácil, considerada fácil, e por isso você não podia deixar ponto na mesa. Tinha que acertar para conseguir se aproximar do 747. Agora, uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Por mais fácil que seja essa questão, eu estou te treinando aqui para traduzir questões do Enem. Para você conseguir equacionar e resolver. Então, eu vou fazer bem devagar, tá? Porque o meu intuito aqui é o quê? É te fazer filtrar os dados que vão ser importantes para você, organizar esses dados da melhor maneira possível, e depois pegar esses dados organizados e transformar no equacionamento ou numa forma para você resolver essa questão. Então vamos lá. Eu começo a questão pelo que ela está mandando lá, pela ordem da questão. Tudo bem? Pelo comando da questão. Então eu vou direto para o comando para eu ter uma ideia do que a questão está querendo. Então vamos ver aqui, ó. O comando, geralmente é a última frase. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada? Ou seja, olha aqui, ó, eu vejo aqui que essa figura, eu tenho um círculo azul aqui no centro. E ele está querendo, olha só, ele quer comprar um quadrado, um círculo azul na forma, desculpa, ele quer comprar um pano azul na forma de um quadrado para fazer esse círculo azul aqui. É isso que ele está me perguntando. Então tá bom. Tendo em vista isso, vamos começar a ler a questão devagar e vamos filtrar e, ao mesmo tempo, organizar os nossos dados. É assim que a gente faz. A gente vai filtrando e organizando. Então, vamos ver aqui, ó. Questão 148. A fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei número 5.700, de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se. Vamos parar por aí. Olha só. Primeira coisa que eu quero te falar. O cara te deu um nome de um artigo aqui. Ou, quer dizer, o número de um número da lei. Ele te deu o número da lei, te deu o mês, te deu o ano da lei. Isso é importante para você? Não é. A gente não está fazendo prova de história, de matemática. E ele está falando alguma coisa sobre o quadrado azul. Então, isso, o círculo azul lá, que está na figura. Então, isso daí não me interessa. Então, eu nem olho para isso. Vamos continuar. Olha aqui, ó. Para cálculos das dimensões, será tomada por base a largura, dividindo-a em 14 partes iguais. Deixa eu colocar o traço um pouquinho mais forte aqui. Vai ficar bonitinho aqui, calma aí. Isso. 14 partes iguais. Aqui, ó. Isso aqui é interessante. Ele vai dividir a largura em 14 partes iguais. Olha só, eu fiz uma reprodução dessa figura aqui, logo aqui embaixo, porque eu achei que ela ficou pequena. Porque, olha só o que acontece, você tem que organizar os seus dados. E uma forma, quando aparece uma figura, nada melhor do que você pegar esses dados que você considera importantes, que você consegue identificar como importantes e colocar já na figura. Então, o que a gente vai falar? Olha aqui, ele pegou a largura e dividiu em 14 partes iguais. Vamos aqui, ó, a figurinha um pouquinho maior. Onde que está a largura aqui, ó? Cuidado! Esse daqui é o comprimento, está escrito. E aqui é a largura. E ele me falou que essa largura foi dividida em 14 partes iguais. Vou colocar o 14 aqui. Vamos ver o que o enunciado me diz. Olha aqui, ó. Vamos continuar aqui vendo o enunciado. 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo M. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. Olha aqui, ó. Presta atenção. O cerne, o centro da questão, está aqui nesse parágrafo. Olha aqui, ó. Vou até marcar ele de vermelho aqui, ó. É isso daqui que eu tenho que entender para continuar a questão, gente. É isso daqui, ó. Vamos ler de novo. Presta atenção, ó. Para cálculos das dimensões, será tomada por base a largura, dividindo-a em 14 partes iguais. Então, ele pegou essa largura aqui, dividiu em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo M. Cada parte, depois daquela divisão, será um Mzinho. 1M, 2M, 3M, até chegar a 14M, que é isso daqui tudo. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. Então, eu já sei que essa medida aqui, ó, essa largura, ela equivale a 14M. 14 vezes M.
onde cada M é um pedacinho, que ele dividiu isso daqui em 14 partes. Beleza, vamos continuar. Essa é a primeira parte. Vamos continuar aqui, ó. Aí, o critério é baixo. O comprimento será de 20 módulos, ou seja, 20 M. Vou lá no meu gráfico de novo. E agora eu já sei que esse comprimento aqui vai ser de 20 M. Ótimo. Vamos voltar aqui na questão. A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será um módulo e 7 décimos, ou seja, 1,7 M. Ele já facilitou. Ele poderia só ter deixado um módulo e 7 décimos, mas ele já te deu que é 1,7 M. Agora, olha só que interessante. Losango. O que é losango mesmo? Só uma revisãozinha básica. Losango é o paralelogramo que tem os 4 lados iguais. Lembrando que paralelogramo é aquele quadrilátero onde os lados opostos são paralelos. Aqui, ó. Então, o meu losango central é esse daqui, ó, e os 4 lados são iguais. Ele colocou no plural a distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo. Olha aqui, esse aqui são os vértices são pontos. E ele está me falando que a distância de cada um desses vértices aqui ao quadro externo, que é isso daqui, o que eu vou ter então é o quê? É a distância de um ponto a uma reta. A distância de um ponto a uma reta nada mais é do que a medida do segmento perpendicular. Olha aqui, ó. O que significa isso? Vou pegar uma retinha aqui. Olha aqui, ó. Essa reta que eu vou traçar aqui, ela é uma reta perpendicular a esse lado aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, esse segmento que eu vou colocar aqui, esse segmento amarelo, ele é exatamente 1,7 M, é o que está me falando. É a distância entre o ponto, entre esse ponto, que é o vértice um dos vértices do losango, ao quadro externo, que é esse lado desse retângulo. Então, isso daqui é 1,7 M. Mas é só isso que é 1,7? Não. Daqui até aqui também é 1,7 M. 1,7 M. Mas o quê? Aqui, ó. Continuando. Se eu fizer agora uma reta horizontal, ela vai ser perpendicular a esse lado aqui do quadro externo. Então, esse segmento aqui que é perpendicular, o que eu quero dizer quando o segmento é perpendicular? Que ele forma um ângulo de 90 graus com esse lado aqui, ó. E essa medida aqui, tanto essa quanto essa medidinha aqui, ó, todas essas duas, elas equivalem a 1,7 M. Aqui é 1,7 M. Certo? Ótimo. Mas o que ele me falou lá? O raio do círculo azul, no meio do losango amarelo, será de 3 módulos e meio. Então, novamente, volto lá na minha figura. O raio do meu círculo azul. Então, voltando aqui a minha figura, deixa eu botar agora, ó, novamente a reta. Aqui, ó. O raio, que nada mais é a medida do centro do meu círculo até a borda desse círculo, ele me falou que vai ser de, vamos lá, 3,5 M. Certo? Então, isso daqui vai ser, esse verde, 3,5 M. Pronto. Com isso, eu acabo de organizar os meus dados. Estou fazendo bem devagar a questão, tá? Cuidado. É uma questão fácil, mas eu estou fazendo devagar para você entender. Eu acabei de organizar os meus dados aqui. Vamos ver se tem mais algum dado que ele me dá? Não, me falou aqui, essa foi a última parte, o raio 3,5 M. Agora vamos lá. A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere a lei 5.700. Tá bom, eu já tenho até visto essa figura, porque eu já coloquei os dados nela. Agora sim, vamos começar o comando da questão. Atenção, olha só. Um torcedor preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cortes de tecido verde. Cortes de tecidos verdes 180 centímetros por 150 centímetros. Olha só o verde, ó. O verde é o que vai ser essa parte externa aqui. Certo? Deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Qual a medida em centímetro do lado
do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada. Agora que você tem que prestar atenção. Olha só, se ele quer confeccionar a maior bandeira possível, e ele já tem um pano verde, que é para construir essa parte externa aqui, que é de 180 centímetros por 150, então você tem que ver o seguinte, que o maior lado que ele vai utilizar vai ser exatamente esse lado aqui, que vai ser de 180 centímetros. Olha só que interessante. Eu sei que esse lado aqui, ele equivale a 20 m. E eu sei também que ele vai ser de 180 centímetros. Então, olha só o que eu posso fazer agora. Com isso, eu consigo fazer uma relação. Já acabei de organizar todos os meus dados, tá? Então, eu já acabei as duas primeiras fases. A primeira de filtrar o que é importante para mim e a de organizar o que é importante para mim. Eu organizei como? Já colocando direto na minha figura. Agora, eu vou para a parte do equacionamento. E eu tenho que entender aqui o quê? Olha só que interessante. O que ele está me pedindo é a medida em centímetro do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção da bandeira desejada. Você concorda comigo? Ele já está afirmando que para fazer essa bandeira azul aqui do centro, ele vai precisar de um pano quadrado, de um pano que seja a figura de um quadrado. E para eu ter esse pano, agora é que você tem que entender. Esse pano, para ser um quadrado, ele vai ter que cobrir todo esse círculo azul. Isso é uma coisa que você tem que perceber na questão. Para ele cobrir todo esse círculo azul, porque o pano vai ser quadrado, e eu vou recortar ele para fazer esse círculo azul, o lado do quadrado vai ser exatamente o diâmetro desse círculo azul aqui. Que apesar de eu ter escrito de verde aqui, o círculo é azul. E esse diâmetro, ele é o quê? Ele é 2 vezes o raio. Porque a medida aqui, ó, do centro até a ponta é 3,5. Então, de uma ponta a outra, vai ser 2 vezes 3,5. Então, o que eu quero descobrir é quanto vale a medida de 2 vezes 3,5 m, que é 2 vezes 3,5 m vai dar 7 m. 2 vezes 3,5 é 3,5 mais 3,5. Posso fazer de cabeça, que eu já sei que é 7. Ou então, eu posso armar a conta e fazer. Mas eu sei que agora eu tenho que saber isso. E agora, olha só. Como é que eu vou fazer isso? Associando a partir desse lado aqui que ele me deu, eu vou converter m para centímetro. Isso eu faço por meio de uma regra de 3 básica. Então, vamos armar essa regra de 3 aqui, ó. O que eu vou fazer, ó? 180 centímetros equivalem a 20 m. E aí? Eu quero saber o quê? Eu quero saber o valor de m. Então, 1 m vão equivaler a quantos centímetros? Vou colocar aqui x, que é o que eu quero saber. Certo? Ótimo. Então, olha só. Para fazer isso daqui, ó, o que eu faço? De cara, isso aqui por ser uma regra de 3, vamos armar. É uma regra de 3 direta ou inversa? Essa pergunta eu faço sempre por quê? Porque podem ter questões de regra de 3 que você não saiba. Que você, por não ter esse hábito de se perguntar, você erra. Então, olha só. Quanto mais eu aumento a minha medida em centímetros, mais também eu tenho que aumentar essa medida em m. Elas são diretamente proporcionais. Então, isso aqui é uma regra de 3 direta, e é o que eu vou armar aqui, ó. 180 sobre x é igual a 20 sobre m, que é o que eu quero saber. Eu não preciso colocar as quantidades aqui. As quantidades aqui eu não preciso colocar. Eu quero saber o valor de 1m em centímetros. Então, eu vou botar aqui 20 sobre 1, porque a minha unidade aqui é em m. Então, tudo bem. Então, olha aqui, ó. 180 e 120. Eu já posso cortar aqui, porque como eles estão em lados opostos, cuidado, eu posso cortar esse zero, vou botar até de amarelinho aqui, esse zero com esse zero. Por que isso vai acontecer? Porque se eu pegar esse 180 e passar para lá, para baixo, ó, o que está em cima, eu posso passar para baixo. E aí ficaria 20 dividido por 180. Então, se eu tiver, eu posso simplificar sempre os dois que estiverem acima, nos lados opostos da equação, ou os dois que estiverem abaixo em lados opostos da equação. E eu também posso simplificar quem está em cima e quem está embaixo, do mesmo lado da equação. Mas nesse caso aqui eu posso continuar simplificando, ó, 18 e 2.
18 dividido por 2 dá 9. Então, eu sei que o meu x é igual a 9, ou seja, o meu x é igual a 9 centímetros. X, vou botar os 3 pontinhos aqui, x é igual a 9 centímetros. Opa, que interessante. O meu x é igual a 9 centímetros. O que é isso? Um m é igual a 9 centímetros. Um m é igual a 9 centímetros. Como eu quero descobrir? O que eu quero descobrir é o quadrado. Deixa eu desenhar um quadradinho azul aqui para você entender. O que eu quero descobrir é o quadrado azul aqui, ó, que tem que estar em torno desse círculo aqui. Deixa eu pegar e ajeitar ele. Eu quero um pano azul que cubra todo o meu círculo. E esse pano azul, olha só, ele tem que ser essa daqui. Ele quer saber qual é o menor lado possível para esse quadrado azul. E olha só, você tem que reparar o seguinte, que essa medida aqui, ó, nesse quadrado azul, é exatamente o diâmetro da circunferência, o diâmetro dessa circunferência. E quanto vai ser o diâmetro da circunferência? 2 vezes 3,5, porque do meio até aqui é 3,5 e do meio até aqui é 3,5, porque desses dois lados eu tenho um raio. Então, o total desse diâmetro azul, o diâmetro desse círculo aqui, azul, ele seria 7m. 7m. Com isso, ó, 7m é 7 vezes 9, porque o m é igual a 9 centímetros. Então, 7 vezes 9, eu já sei que vai dar 63 centímetros. Então, minha resposta, ó, 7m é igual a 9, né? Porque não, é 7 vezes 1m, que é 9. Isso é igual a 63 centímetros. Vamos ver lá nas nossas respostas. Vamos ver se tem isso. E tem. Resposta de letra D de dado, que é 63 centímetros. Então, aqui, ó, para fazer essa questão, você tinha que ter algumas habilidades, né? Você tinha que, primeiro, olha só como é que a base é importante. Você tinha que saber que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Isso é tranquilo. E você tinha que saber o seguinte, que o pano azul, que ele quer descobrir ali, ó, ele vai cobrir todo aquele círculo, e o lado daquele pano azul vai ser igual ao diâmetro daquela circunferência ou círculo. Tudo bem? Então, com isso, a gente fez essa primeira questãozinha aqui para te ajudar a traduzir, para você entender que a base para você conseguir traduzir uma questão do Enem é muito importante para você conseguir atingir os 747.